Então, hoje é o nosso quarto encontro, né, do nosso grupo de estudos de direito contemporâneo, de COM. O nosso livro de apoio continua sendo o livro do José Gabá, História Crítica da Filosofia Moral. Hoje a gente vai, nessas páginas que a gente se propôs a ler, nessa quinzena, a gente vai perceber que o Abba vai trazer algumas versões de pensamento aristotélico, né, da visão aristotélica. A gente vai ver que são vários. Então, quando a gente fala em Aristóteles, dá a impressão que é uma coisa só, um tipo de pensamento só, mas são vários, né, tem várias leituras. Ele vai trazer algumas dessas e, inclusive, vai ingressar nessas páginas que a gente leu na versão tomista, né, que a gente vai ter a oportunidade de discutir hoje. Então, retomando aqui a nossa leitura, a gente vai perceber o seguinte, que existe um resgate aristotélico que ele é feito em determinado momento histórico. Ele é feito por Cícero, né, pelos romanos, e ele vai ter uma abordagem mais estoicista, vamos dizer assim, né? Inclusive, quando a gente ouve falar de virtudes, né, ética das virtudes, que é uma ética aristotélica, a gente vai ver que existe mais de um conceito, de uma ideia de virtude. Inclusive, os históricos também tinham uma ideia de virtude, né? Então, quando a gente vai falar de Aristóteles, a gente tem que entender de qual Aristóteles a gente está falando. Quando a gente vai falar de virtude, a gente tem que entender que tipo de virtude a gente está falando. Se é uma virtude estoica, se é uma virtude cristã, que tipo de virtude que é essa. Então é importante a gente estar atento a isso, né? Então o Cícero mesmo, o Abba vai recordar a gente, como um adepto do estoicismo, ele também vai trazer a sua versão aristotélica, né? Mas assim, quem de certa forma vai também resgatar o pensamento aristotélico são os jesuítas, né? O Abba vai relembrar dos jesuítas como grandes guardiões, né? Ele usa a expressão bastiões, né? Os bastiões da filosofia aristotélica, que num determinado momento histórico vai disputar com a ética estoica, que influenciou também Descartes, Hobbes. Então nós vamos ter, vamos dizer assim, duas frentes, né, de pensamento. De um lado, o pensamento aristotélico lido e interpretado pelos jesuítas, e de outro lado, pelos filósofos estoicos. E dentro dessa perspectiva, por isso que quando a gente vai falar do racionalismo, a gente não vai se referir só aos modernos, né, Descartes e aos demais racionalistas, mas é possível perceber também essa característica, vamos dizer assim, de um racionalismo já lá nos romanos, né, já lá nos históricos. Ele, de certa forma, já se dava essa ênfase muito grande à racionalidade pura e simples, vamos dizer assim, né? Então, essa ética, essa retomada de Aristóteles, ela vai, vamos dizer assim, ela vai acontecer de diversas formas, né? Diversas correntes, diversos pensamentos. Ela não se dá de forma uniforme, né? Então, por exemplo, a ética, e por que ela foi resgatada e ela está sendo resgatada no mundo contemporâneo, inclusive no direito contemporâneo? Por conta exatamente de uma questão que o Abba vai destacar, que é da sua capacidade para dar respostas a problemas práticos. Porque com o racionalismo, com esse direito mais abstrato, mais enciclopedista, que vigorou nos últimos anos, como ele não deu conta para essas respostas ou para esses problemas práticos, principalmente para a nossa sociedade contemporânea, então Aristóteles ele acabou sendo resgatado exatamente pela sua capacidade de dar resposta para esses problemas práticos, né? Porque até então no direito sempre
nos últimos anos vigorou o quê? Uma ética racionalista, que ele vai chamar de apodítica, né? Quer dizer, que vai se aproximar da matemática e do raciocínio dedutivo, de um raciocínio abstrato, das certezas, das precisões, que excluiu aquela noção de telos, aquela noção de fim que o Aristóteles vai resgatar. E dentro dessa ética racionalista também vai surgir aquilo que a gente já destacou nos encontros passados, que é a ideia do direito natural, entre aspas, que é aquele direito natural enciclopedista. Ele também, a gente vai encontrar ele aqui, né? De um direito natural universal, apodítico, quer dizer, abstrato, meramente dedutivo e assim por diante. Então, a gente percebe, e o Abba vai destacar bem isso, de que tipo de aristotelismo, né, de que Aristóteles a gente está falando. Então ele destaca, por exemplo, aqui, desde do resgate de Aristóteles de autores como Leo Strauss, Fuegli, a Hannah Arendt, depois passando por outros pensadores como Chaim Perelman, né, dentro da teoria da argumentação, da persuasão. Depois uma outra retomada de Aristóteles que ele vai destacar, bem próxima também do neocantismo, né, ou uma visão mais neocantiana, vamos dizer assim. Uma outra retomada que ele vai chamar de metaética analítica, enfim. E uma quinta retomada que é o MacIntyre, né? Então a gente percebe que tem várias retomadas de Aristóteles e a gente precisa ficar atento em qual delas se ajusta melhor ao nosso pensamento, a qual delas a gente pretende se filiar, né? A gente já leu MacIntyre e viu que, vamos dizer assim, pelo menos da minha parte, eu tenho uma certa preferência, o Tonio também, eu acredito que outros também, nessa questão nessa visão do MacIntyre, que vai destacar exatamente novamente a virtude, né, como fio condutor na interpretação da ética, da moral e do direito também, por que não do direito, né? Então, por exemplo, ele destaca aqui do pensamento do MacIntyre, vai falar assim, da virtude com habilidade para participar com excelência das práticas que cultivam bens humanos dentro de uma ordem, dentro de ordens institucionais, de acordo com a tradição compartilhada numa determinada comunidade. Então, aqui, olha quantos conceitos tem dentro aqui dessa ideia de MacIntyre, né? Quer dizer, conceito de virtude, excelência, conceito de prática, que a gente já viu, questão de ordens institucionais, que é muito interessante, e um conceito bem importante em MacIntyre também, que é o conceito de tradição, né? E que ele vai falar tradição compartilhada dentro de uma comunidade. Então, o conceito de comunidade também, daí porque até o nome comunitaristas, né? Alguns vão chamar de comunitaristas. E ele destaca essa habilidade, né? Ele fala que para o MacIntyre a virtude ela habilita, né? Te deixa hábil a conseguir alcançar um bem, né? Acho que nesse sentido de se tornar mais hábil também. Que depois, mais para frente, no final aqui desse capítulo, ele vai imputar também a Tomás Aquino a ideia de hábito, né? Quer dizer, que ele diz que é um dos pontos que vai distinguir Tomás Aquino de Aristóteles, né? A introdução desse conceito de virtude, mas virtude como hábito, né? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, bem interessante também. Então, assim, uma conclusão inicial assim, dessas primeiras páginas que a gente pôde ler nesse capítulo, eu destaquei aqui, é a seguinte, que a filosofia prática aristotélica ela está no centro da discussão sobre a moral e sobre política, né, filosofia política, e se coloca como um interlocutor com um percurso metodológico para resolver problemas práticos, né? É interessante porque
o que ele está dizendo, assim, me parece, é que a filosofia aristotélica funcionaria como, vamos dizer assim, ele usa a palavra interlocutor, né? Quer dizer, talvez assim, um ponto de referência a partir do qual você pode dialogar com as demais tradições filosóficas, né? Isso é bem interessante. Por quê? Exatamente por conta dessa capacidade que essa filosofia prática vai ter de dar respostas a esses problemas práticos do mundo contemporâneo, né? Bem interessante também. E aí, já entrando vamos dizer assim, na conversão que Tomás Aquino ou na utilização que Tomás Aquino vai fazer de Aristóteles, ele vai aproveitar muita coisa de Aristóteles, né? E aí entra a ideia de tradição, quer dizer, você não parte do nada, você não parte assim, você não tem ideias brilhantes na sua cabeça do nada, ele parte realmente de concepções, conceitos consagrados de Aristóteles, mas ele não fica nesses conceitos. Tomás Aquino não fica nesses conceitos aristotélicos, né? Ele vai além dos conceitos aristotélicos, cria os seus próprios conceitos, né? E então isso é bastante interessante também. E aí o que o Abba vai trazer, que eu achei interessante, é o seguinte: que com o advento do cristianismo, a Bíblia, os textos canônicos, o Evangelho, enfim, ele acaba servindo de referência ou vamos dizer assim, de um ponto comum para a discussão filosófica, discussão moral e discussão, enfim, discussão ética e teológica, né? Aí entra a questão forte da teologia. E ele vai dizer assim, ele vai trazer assim, que vão existir duas grandes correntes que vão disputar essa visão moral ou ética, enfim. Uma é o estoicismo, que já vem lá do direito romano, né? Pagão, né? E de outro lado os neoplatonistas, vamos dizer assim, né? E um desses neoplatonistas é o próprio Santo Agostinho, né? Que ele vai a partir do século IV ali depois de Cristo, ele vai, vamos dizer assim, aproveitar algumas questões que já vinham lá da filosofia pagã, da filosofia clássica grega, mas vai introduzir elementos cristãos, né? Então a própria ideia de virtudes, que eles vão pegar lá, vão pegar as virtudes cristãs, as virtudes estoicas, por exemplo, fortaleza, ele fala, né? Fortaleza, justiça, temperança, então vai dar aquele tempero cristão, por assim dizer. Mas Santo Agostinho ainda, ele vai ter uma concepção um pouco mais próxima de Platão do que de Aristóteles, né? Então ele vai trazer ideias de, por exemplo, conhecimento inato, a ideia de revelação, enfim. Então essa tradição teológica de Santo Agostinho é uma tradição que vai focar no quê? Ela vai focar vamos dizer assim, na moral da lei ainda, né? Não das virtudes, mas na moral da lei. E vai trazer um conceito de lei natural, que é um conceito de lei natural muito próximo dessa ideia de moral da lei, e não moral das virtudes, né? Que é essa ideia mais enciclopedista que a gente viu nos encontros passados, né? Isso está muito, muito presente em Santo Agostinho e toda essa corrente teológica dessa época. A ponto de Aristóteles e a Ética Nicômaco quase ser considerado uma heresia, né? Por conta de um pensamento um pouco mais descolado, um pouco diferente de Platão, quase que incompatível com a teologia de Santo Agostinho. Seria assim, mais ou menos a ideia de colocar como agente o homem e não Deus? Seria mais ou menos essa ideia, assim, colocar a heresia, digamos, do Ética Nicômaco? Porque a Ética Nicômaco, exatamente, ela vai, vamos dizer assim, porque em Santo Agostinho é como se tivesse como se a lei divina tivesse uma espécie de monopólio, uma espécie de exclusividade
na solução das situações práticas, né? E o homem só fosse capaz de, através da revelação, deduzir a lei divina e aplicar no caso concreto, que o Aristóteles vai fazer um pouquinho diferente. E depois São Tomás Aquino vai explicar isso. Que é a ideia de participação, né? Tudo bem, tem a lei divina, não é? Você tem ali enfim, aqueles princípios, né? Os princípios últimos que você vai deduzir, mas o ser humano também tem, e é aí que está a chave que a gente vai ver daqui a pouco, essa ideia da participação na lei divina. Então o ser humano, ele também é capaz de agir bem, né? E é essa virada de chave que é bem interessante, tanto em Aristóteles como em São Tomás Aquino. Inclusive, acho que a tradução do livro lá que o Fred Bonaldo falou que, na verdade, seria qual o enfoque da filosofia moral, né? Não história crítica. Acho que seria esse o ponto, é um enfoque. Também. Isso, João Paulo II chama de teonomia participada, coisa assim. No fundo quer dizer que é a lei divina, só que o ser humano participa dela. Acho que é um termo que faz sentido. E isso vai fazer toda a diferença no direito. Quando a gente for estudar o direito, porque a nossa concepção a partir da academia, das faculdades, a gente não tem essa perspectiva, vamos dizer assim, né? Então a gente só tem a perspectiva da lei, e aqui a gente vê, veja só, a gente está estudando filosofia moral, ética, mas isso aqui tem total implicação para o mundo do direito, né? Total implicação para o mundo do direito. E a nossa concepção do direito, nas escolas, nas faculdades, é uma concepção dessa ideia de lei moral. Ele vai destacar aqui 2 elementos: vontade divina e obrigação. Então o foco qual é a vontade divina, que eu vou deduzir, e qual é a obrigação, né? O que eu tenho que fazer? A ideia do cumpridor de leis, né? Do homem prático. Então, enfim, essa perspectiva aristotélico e de São Tomás Aquino, ela vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque Tomás Aquino faz exatamente isso, ele recupera a ética da primeira pessoa. Então ele vai sair da ética da moral da lei, que é uma ética tipicamente de terceira pessoa, e vai passar a considerar uma ética de primeira pessoa, que a gente já viu em diversas oportunidades aí nos últimos encontros, né? Então, por exemplo, antes você tinha uma função principal da lei e uma função meramente subordinada das virtudes, né? O Abba vai destacar isso daí, que é bem interessante também. Com Aristóteles e Tomás Aquino, a gente percebe que vamos dizer assim, a função das virtudes passa a ter uma importância, né? Não digo maior do que a importância da função da lei, mas uma importância central também, não apenas subordinada, né? Enfim, então o Tomás Aquino vai resgatar o aristotelismo, mas de uma forma diferente das outras escolas, porque ele vai ter no centro o quê? Ele vai ter no centro as virtudes cristãs, ele vai ter no centro a teologia e o próprio ensinamento de Santo Agostinho, do qual ele vai se descolar também num determinado momento, né? Porque Santo Agostinho tem essa influência mais platônica, por assim dizer. Então, o Abba diz assim, né? Que você muda, você tem de um lado a teologia da lei, que é essa teologia agostiniana, né, da lei divina que você aplica por mera dedução, e de outro lado você tem uma antropologia tomista, que vai depositar muita importância, muita confiança na frônesis, né, na ação humana, na ideia de frônesis ou prudência, vamos dizer assim, né? E aí ele fala assim, como é que... E elas parecem que são incompatíveis. Quer dizer, a ação humana, a frônesis, parece que ela é um pouco incompatível com essa moral, com essa teologia da lei. Como que se resolve isso? O Abba vai chamar a atenção. Ele fala assim, que a chave da solução passa pela relação da criatura, do homem, com Deus, né? E aí ele vai dizer assim, olha,
como o homem é a imagem de Deus, e Deus é o exemplar, vamos dizer assim, a frônesis, o conhecimento prático, e aí aquilo que a gente estava falando da participação. Conhecimento prático é o quê? É a participação na ratio de Deus, na razão de Deus. Então, é difícil, dentro da academia ou dentro do mundo do direito, você oferecer um voto de confiança para o homem a partir de uma antropologia da moral da lei, né? Que é uma antropologia, vamos dizer assim, de Hobbes. Porque essa antropologia que valoriza o ser humano, que valoriza o homem, a capacidade do homem, ela é, vamos dizer assim, uma antropologia aristotélica, e ela é uma antropologia tomista. Por quê? Porque Tomás Aquino vai partir desse pressuposto da participação do homem na lei divina. Isso faz toda a diferença, né? Por exemplo, com os reformistas, e Hobbes entra aí porque ele foi influenciado pelos reformistas, não vai existir essa ideia de participação. Então ele não vai conseguir enxergar uma moral nas virtudes, uma moral em que o homem ele tem essa capacidade de fazer o bem por participação na lei divina. Então o homem sempre vai ser mau, que é aquela antropologia que a gente já falou nos encontros passados, do homem mau. Então, uma antropologia do homem mau, o homem não participa da lei divina. Só estraga. Só estraga a lei divina, né? E quando não estraga, o que ele vai fazer? Vão existir quem? Aquelas pessoas que são capazes de deduzir a lei divina e muitas vezes falar em nome de Deus, né? Então a gente vê muito isso hoje ainda, né? Na teologia, na política e no direito, né? Quer dizer, olha, Deus me mandou fazer isso, né? Isso é um chamado de Deus para fazer isso. A gente percebe, pelo menos eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas eu vejo bem essa influência dessa moral da lei, vamos dizer, do argumento de autoridade mesmo, né? Olha, é Deus que está mandando, estou deduzindo da lei divina e por isso vocês me obedeçam. Como vocês não são capazes de chegar a essa verdade pelas suas conclusões, então vamos aqui estabelecer qual é a verdade. Exatamente. É o totalitarismo. O pensamento totalitário é basicamente isso. Né? Quer dizer, e aí a diferença é que uns tiram Deus da conversa e chamam de Estado, e outros trazem Deus, mas no fundo é o mesmo totalitarismo, né? É bem interessante. Então essa antropologia de Tomás Aquino é muito importante para a gente entender a ética aristotélica e também entender o direito, porque o direito hoje ele é essencialmente um direito da moral da lei. E não adianta a gente falar, não, o direito ele tem que ser neutro, o direito não tem nenhuma filosofia por trás, não tem nenhum pensamento. Tem pensamento filosófico por trás, sim. Todo direito, toda doutrina tem um pensamento filosófico por trás, né? Se não é Chaim Perlman na retórica, são os neoplatônicos, se não são os neoplatônicos, são os neocantianos, se não, alguma escola filosófica tem por trás de todo o pensamento jurídico. Só basta a gente estudar, conhecer para ver qual deles tem. E tem por trás desse pensamento aristotélico tomista, tem por trás essa ideia-chave, essa antropologia do homem bom, né, que é bom por quê? Porque ele, como criatura de Deus, tem a capacidade, ou recebeu essa capacidade de participar da lei divina. Mas não é como a gente falou no último encontro, Lucas, aquele homem bom de Rousseau, que é o pateta, né? Que é o homem assim, que é aquela... Esperar o avião passar aqui, só que eu comparei. Que é aquele homem bom assim, infalível. O homem bom que é romântico, vamos dizer assim, né? Não é esse homem bom
esse homem bom que é o que Tomás Aquino vai trazer. Muito pelo contrário, né? A gente vai ver que ele fala do homem falível, ele fala expressamente nesse texto, né? Que é uma das mudanças com relação a Aristóteles. Que é uma das mudanças em relação à história que choca os filósofos pagãos, os filósofos gregos clássicos, né? Que vão ver um homem virtuoso que é infalível. E a mudança de chave em Tomás Aquino, em relação aos pagãos, em relação ao próprio Aristóteles, uma delas é exatamente isso, Tonel, que você está falando, que é do homem falível, né? Nesse sentido, isso é uma dúvida que eu fiquei, com relação à unidade das virtudes, né, que a gente lia em Aristóteles. O Tomás de Aquino, ele, nesse sentido de falível, será que rompe com essa unidade ou não? Isso não tem nada a ver, a unidade mantém. O que você acha? Me parece que não, mas não sei defender exatamente por quê. Continua. Me parece. Ele não fala exatamente disso, da unidade das virtudes, nesse capítulo, né, que a gente leu. Mas eu diria assim que ele deve manter, né, eu arriscaria dizer, sem apoio em nenhum texto, assim, só pensando com os meus botões aqui, eu arriscaria dizer que ele mantém, mas ele mantém nessa perspectiva da falibilidade, né? Quer dizer, enquanto a unidade das virtudes em Aristóteles seria uma coisa assim mais compacta, mais perfeita, uma vez conquistada você não volta mais atrás, né? Me parece que Tomás Aquino ele continua com essa ideia de falibilidade, né? Essa ideia de falibilidade, no sentido de que a qualquer momento uma dessas bases desse tripé pode se romper e você pode cometer erros, né? Que eu acho que é uma antropologia bem realista, né? Bem realista. Sem que se rompa a unidade. Exatamente. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem a unidade das virtudes, né, e que uma puxa a outra e uma você conquista, você puxando uma cartinha naquele castelo de cartas, você desmorona todo o castelo, né? Eu acho que essa visão é uma visão bem mais próxima de Tomás Aquino do que de Aristóteles, talvez, né? Embora não descarte a unidade das virtudes, né? Então, enfim, e aí ele vai dizer assim, né, a questão da ideia de participação, e aí o Abba vai dizer assim, que em Tomás Aquino, Deus continua o autor da lei divina, do direito natural, vamos dizer assim. Mas desta vez, o homem virtuoso, e aí entra a ideia de virtude, como não é qualquer pessoa, mas é aquele homem que busca a virtude, que busca essa unidade, que busca a graça, que busca, enfim, essas excelências, ele participa da vida eterna. Então, assim, essa antropologia tomista, ela pressupõe o quê? Que um homem que participa da lei eterna, da lei divina, né? Então, por isso ele pode fazer coisas boas, as ações dele, as leis podem ser boas, né? Mas, assim, não é qualquer pessoa, no sentido de que você precisa ter as virtudes, a unidade das virtudes, a maioria delas, até para poder identificar, para fazer essa leitura e praticar atos bons. E quando a gente volta para o direito, ou para a academia, ou enfim, parece uma coisa meio insana, né? Fala assim, mas como assim, né? É uma coisa meio estranha, mas é a antropologia tomista. Né? É a vida boa e a vida feliz, né? Que ele se refere. Exato. A vida beata que chama. Vida beata que ele vai falar, Então o Tomás Aquino, ele resgata a ética aristotélica da primeira pessoa, que não estava presente em Santo Agostinho, né, que tinha uma teologia da moral da lei, né, e isso vigorou durante grande parte da Idade Média e entrou na Idade Moderna. E existe até hoje essa ideia ou essa teologia que vai influenciar o direito da moral da lei, né? O Tomás Aquino ele vai resgatar essa ética da primeira pessoa de Aristóteles e o Abba diz assim, e modifica a teologia agostiniana da moral da lei. Então ele se descola, assim como existe aquele binômio, ou binômio não, mas assim, vamos dizer, correntes não opostas, né, mas com perspectivas diferentes. Platão como idealista e Aristóteles como realista,
Aqui a gente percebe nitidamente que a gente vai ter Santo Agostinho próximo a Platão como um idealista, e nós vamos ter Tomás Aquino como próximo de Aristóteles como mais realista, né? Então, de um lado, Platão, Santo Agostinho, idealistas, de outro lado, Aristóteles, Tomás Aquino, com uma filosofia mais realista, né? Isso fica bem nítido aqui. E aí, ele vai dizer assim, isso é bem interessante também, vai destacar a ideia de conhecimento prático como algo operativo, quer dizer, algo que dirige e compõe ação, que é o resultado, cujo resultado é a ação humana excelente, virtuosa e feliz. Então, essa ideia de ação operativa é bem interessante também, porque essa ideia de operação, ela se distingue da ideia do cumpridor de leis ou da moral da lei, porque você não vai simplesmente colocar em prática algo que já existe, que é externo a você, né? Porque a moral da lei, ela traz o quê? Um comando externo ao indivíduo. Aqui na ética aristotélica, na ética das virtudes, na ética tomista, quando ele fala de operação, de ação operativa, o que ele está dizendo é que o ser humano, o indivíduo, é ele que compõe a ação. É ele que faz as escolhas, ele que enxerga o que é justo, o que é bom, o que é excelente. Ele não pega algo de fora, mas é algo interno. Isso é bem interessante também, né? Se não me engano, lá no começo ele fala autor e ator, né? Exatamente. Autor por quê? Porque ele compõe e ao mesmo tempo executa, né, a ação. Enfim, então nós temos aqui o que ele vai fazer, o que o Tomás Aquino vai fazer, que o Abba destaca, que é bem interessante também, é a ideia de que ele vai de certa forma conectar. Essa expressão não está no livro que eu usei, mas que eu acho que é bem interessante também. Ele conecta Aristóteles com a teologia, porque a teologia até então era uma teologia platônica e agostiniana, né? Então e Aristóteles, a ética nicômica, era visto quase que como algo herético, né? Vamos dizer assim. Então ele vai trazer Aristóteles para dentro da teologia mesmo. E a ideia de escolha boa, isso é bem interessante também, a ideia de escolha boa depende do fim bom, né? que é o objeto. Isso aqui é bem interessante porque às vezes, principalmente na nossa época contemporânea, a gente se pergunta aquela discussão se existe o mal em si, né? Se existe enfim, coisas ruins ou más em si mesmas, né? Intrinsecamente maus, essa discussão que é bem presente, né, na filosofia, e aqui ele faz essa conexão, né? Quer dizer, que não dá para, num ato intrinsecamente mal, você ter uma ação boa, né? Ou seja, os fins não justificam os Os meios. fins não justificam os meios. Vi essa semana que a gente está a discussão lá do aborto, né, da menina lá. Exatamente. Um acontecimento bastante paradigmático, né? Que é a ideia de mal intrínseco, né, que você tenta justificar a ação, vamos dizer. E o que ele vai dizer com todas as letras é que a escolha para ser boa depende de um fim bom, né? Quer dizer, é bem contemporâneo isso também. E aí, o Tomás Aquino, prosseguindo aqui, em algumas relações que ele vai fazer ou algumas mudanças, modificações que ele vai fazer em relação ao pensamento aristotélico, né? E o Abba vai trazer aqui também, que ele foca na ideia de razão humana, que não está presente na ética da moral da lei, que despreza a razão humana. Basta ver que os reformistas vão negar o próprio livre-arbítrio, né? E se negam o livre-arbítrio,
vamos dizer que a razão humana, né? Quer dizer, não tem razão humana, então Tomás Aquino vai insistir nisso, que a razão humana pode ordenar os apetites humanos em função de um fim, que é o bem perfeito, né? Que é o próprio Deus, né? E, portanto, é necessário ordenar as paixões e os afetos, que não são neutros, né? A questão da neutralidade, que é muito presente hoje, como se fosse possível, que a ética, ou aquele ponto de vista da segunda pessoa, que tende a olhar as coisas de uma forma neutra, a gente já discutiu isso antes, né? Então não existe essa neutralidade das paixões, dos afetos. Então ele diz assim que a ação humana excelente requer mais do que decisões conforme a lei. Porque a ética da moral da lei, ela defende o quê? Um homem meramente cumpridor de leis, um homem prático, do MacIntyre, né? O que o Tomás Aquino, a partir de Aristóteles, vai defender é que a ação humana não basta o quê? Você simplesmente cumprir a lei, você ser um cumpridor de leis, tem que ter algo a mais, né? Ele diz assim, requer a modificação dos apetites, né, das paixões, dos desejos, frente a uma ordem, diante de uma ordem estabelecida pela razão, que vai corrigir essas paixões, esses afetos, essas más inclinações, vamos dizer assim, né? Então, para Tomás Aquino, a antropologia ou a filosofia tomista, ela vai além da moral da lei. Por quê? Porque ela foca, claro, no cumprimento da lei, não é? Mas mais do que o cumprimento da lei, o cumprimento da lei de uma maneira que a gente transforme a nossa própria, vamos dizer assim, não sei qual que é a expressão, não digo personalidade, mas assim, que a gente domine e entenda e compreenda e aquilo que a gente falou no encontro passado, e abrace como nosso, porque entende como bom, e passe a cumprir aqui. Então, a perspectiva é sutil, mas faz toda a diferença, né? Na moral da lei, o cumpridor de leis, a ordem, o comando do que supostamente é bom, vem de fora, eu não analiso nada e cumpro. Aqui a perspectiva muda. O que é bom, a ideia do que é bom, a orientação, o comando, pode até vir de fora, mas o principal está aqui dentro, que eu vou pegar essa matéria-prima, eu vou dominar, vou olhar, vou enxergar, né? vou coordenar, ordenar os bens, né? em vista de um fim maior, e aí nessa organização, nessa ordem, é que eu vou, olha, isso é bom, então eu vou cumprir. Isso é completamente diferente da moral da lei, por vários motivos. Cumprimento espontâneo, né? Livre-arbítrio, né? A liberdade mesmo, né? O papel da vontade. O papel da vontade, quer dizer, isso faz toda a diferença dentro do direito, quando você vai pensar em produzir uma norma jurídica, e você pode fazer de duas formas. Você pode falar assim, o que nós aprovamos aqui, nós vamos impor e ponto final, e não interessa o que o destinatário da norma vai fazer, isso pouco importa. Ainda que ele cumpra, ele vai cumprir porque ele é um cumpridor de leis, porque ele é um prático, mas o legislador, o operador do direito, também pode pensar a norma jurídica, pode pensar o direito, a lei, nessa outra perspectiva, de oferecer substrato, de oferecer uma educação, digamos assim, mas que o indivíduo receba aquilo, e com o livre-arbítrio, com o domínio, a educação das paixões, dos afetos, etc., e da ordem, quer dizer, coloca a ordem de acordo com o fim, você estabeleça aquilo como um bem, e aí você cumpre espontaneamente. É uma participação, né? E aí parece que entra a ideia também de crescimento do próprio agente, né? Do próprio ser humano, enquanto que se você recebe e simplesmente cumpre,
é indiferente. Você não sai diferente. Exato. Né? Se toda lei, se toda norma, se todo direito, se a gente entendesse, ou se o legislador entendesse, ou se o juiz entendesse, enfim, os operadores do direito entendessem, como a gente viu no encontro passado, a ideia de lei em Platão era aquela, o da lei da cidade, no sentido de educar o cidadão. Né? Então, se a gente entendesse a lei com esse papel educativo, isso seria bem interessante também. E os nossos governantes muitas vezes não entendem as leis com essa função, com esse papel educativo. Educativo no sentido, olha, isso aqui é o bem, eu estou mostrando bem para vocês. Não, muitas vezes hoje o que a gente vê é um direito, um legislador, uma norma, que primeiro não tem telos, não está preocupada com o bem e muito menos em educar o cidadão. Né? Não tem essas preocupações. No trecho, inclusive, que o Lucas colocou, acho que tem uma transcrição sobre isso. Acho que a sociedade que tem leis que não são boas, dificilmente vão ter cidadãos virtuosos. Exatamente. A gente viu isso no encontro passado e aqui ele repete. Parece que, pelo contrário, há um interesse em que não haja cidadãos virtuosos, né? Exato. Haja patetas. Exato. Porque, pelo menos em Platão, quando ele falava, quando se tinha essa ideia de leis que eram capazes de educar os cidadãos, né, pelo menos tinha uma boa intenção, vamos dizer assim, né? Tudo bem, era um pensamento idealista, dedutivista, do conhecimento inato, do conhecimento enciclopedista, ok. Mas pelo menos se achava que aquilo era verdade, podiam estar enganados, mas pelo menos se achavam, né? Hoje, quer dizer, com esse afastamento do pensamento enciclopedista, rumo ao oposto, que é o pensamento genealogista, a gente já viu isso nos encontros passados, que é um pensamento bem de Nietzsche, né? Já não existe mais verdade, quer dizer, se não existe mais verdade, a lei não educa mais absolutamente nada. A lei não é mais para educar. Então se perde tudo isso, né, nesse meio do caminho, né? Então aqui a gente começa a entrar aqui numa ideia-chave em Tomás Aquino, que é a ideia de escolha. Tem tudo a ver com a liberdade, né, que é o conceito-chave. Hoje em dia a gente discute muito isso em política e no direito, a ideia de liberdade. O que é liberdade? Liberdade é fazer o que quiser, liberdade é fazer o que dá na telha, liberdade é o indivíduo tem, vamos dizer assim, autonomia total e absoluta sobre o próprio corpo, ou para fazer o que bem entender. Né? Desde que não atrapalhe Desde que não atrapalhe. Exato. Conceito rico. Né? Então o Abba vai dizer assim, né, que a escolha não são simples decisões de uma vontade indiferente e soberana, né, que é o que depois o Pinker vai falar vai trazer aquela ideia, né, de liberdade da indiferença. Então a ideia de liberdade ou de escolha em Aristóteles não é uma liberdade da indiferença, uma liberdade, como ele diz aqui, soberana e indiferente, uma liberdade arbitrária. Né? É difícil explicar isso hoje, ou a gente mesmo que estuda, se aprofunda nisso, às vezes tem dificuldade quando a gente vai pensar em liberdade. Mas eu sou livre para fazer, não, mas isso não é liberdade. Às vezes a gente fica com essas perguntas, não, mas o que é liberdade? Né? E o Pinker vai falar, não, mas tem a liberdade de qualidade, essa é a verdadeira liberdade. Porque a liberdade de qualidade, ela é uma liberdade que vai buscar esses elementos aqui que Aristóteles e Tomás Aquino vão trazer. A liberdade de qualidade vai buscar um telos, né, que é o fim, vai buscar uma ordenação de bens, existe uma escala de valores, né, que o nominalismo, isso a gente vai ver mais para frente, tentou extinguir, quer dizer, não existe uma escala de valores, tudo tem o mesmo valor. Então, um animal, um cachorro, um gato tem o mesmo valor do ser humano. Eu tenho cachorro e gato lá em casa, adoro, mas assim, a gente precisa distinguir as coisas, né? Você não pode
como faz o nominalismo, colocar tudo no mesmo patamar. Essa falta de ordenação das coisas é bem complicado, né? Bem na corrente contrária a Aristóteles e a Tomás Aquino, né? Então, essa ideia que ele vai trazer de escolha ou de liberdade, né? E a ideia de vida beata que você falou, que vida beata, quando a gente fala vida beata, ou a gente lembra do Beato Salu, que é um personagem antigo de uma novela bem antiga, da minha época de criança, que é um ser meio assim, um ermitão, né? Alguém que vive isolado lá no meio da floresta. Quando a gente fala de vida beata, tem gente que acha que é isso, ser beato é uma pessoa viver isolado do mundo, e não é isso, né? Que é o conceito tomista de vida beata, não é o ermitão, o cara que vive no meio da floresta isolado do mundo, muito pelo contrário. Vida beata nesse sentido de você buscar as virtudes, de você buscar aquele fim maior, buscar a lei divina, enfim, e assim por diante, né? Então, nessa vida beata, o indivíduo ele é autor dos seus próprios atos, você estava falando, Antônio, dos seus atos voluntários, né? Então, o Abba vai dizer que isso é uma inovação bem importante, bem radical, que o Tomás Aquino vai fazer em relação ao que existia até aquele momento, dentro da teologia da moral da lei, ou da ética da moral da lei. Vai trazer dois aspectos, né? O primeiro do autor voluntário, quer dizer, eu quero praticar aquela ação internamente, diferente daquela ideia de algo, do comando, do preceito da lei que vem de fora, eu simplesmente cumpro. Já não é mais essa a ética tomista, né? Que é uma ideia o autor ele quer aquela ação. E dois, a ideia do hábito, agora sim, que também é uma inovação em relação a Aristóteles, do hábito virtuoso que permite essa mesma vida, essa vida beata, vamos dizer assim, né? Então a ideia de hábitos virtuosos, quer dizer, no sentido de você estar reiteradamente praticando aquelas ações virtuosas, coisa que, segundo o Abba, não existia em Aristóteles. É uma outra distinção que ele vai fazer também. Não sei se você notou, você falou da primeira seria a falibilidade, né? E a segunda que eu anotei aqui é essa ideia dos hábitos virtuosos que não haveria em Aristóteles também. Agora, Rafael, desculpa, esse hábito, você usou a expressão reiteradamente, será que é nessa ideia de repetição ou mais uma ideia de... Não de repetição automática, né? De robotizada. Abstração. Mas eu acho que no sentido de progressão. Porque você tinha colocado antes também essa ideia de educação, né? É mais uma parte dessa educação dos apetites, das paixões, dos afetos, né? Eu acho que sim, né, Lucas? Tem uma... É um crescimento, né? Reiterado no sentido de crescimento, de progressão, né? Não de mera repetição que você fica no mesmo lugar. Talvez, acho que nesse sentido, talvez, né? Fica melhor. E aí ele vai dizer a ideia de regulação específica, né? Bem interessante isso, quer dizer, não são os preceitos, não são mais preceitos externos que obrigam ou proíbem, né? Mas esses hábitos virtuosos, eles regulam as próprias ações tendo em vista um fim. Então, é uma mudança radical, né? Quer dizer, de algo que vem de fora e você simplesmente cumpre, para uma mudança de perspectiva, que é algo que até pode vir, sim, de fora, e normalmente vem, porque a gente depende, ele vai falar no final, das leis da cidade, da comunidade, que vai nos ensinar, né? A tradição. Isso vem de fora, a gente não nasce sabendo tudo, ninguém nasce com todas as virtudes, né? Vem de fora essa educação, esse progresso, mas isso precisa ser exatamente o quê? Trabalhado internamente, né? Precisa ser regulado, por isso a ideia talvez aí de autorregulação, né? O ser humano e o direito
eu acho que é uma ideia-chave também, precisa muito desenvolver essa ideia de autorregulação. Não só a regulação que vem do Estado, a regulação que vem da lei, da norma jurídica, mas essa ideia de autorregulação, eu acho que é muito importante, porque principalmente numa sociedade tecnológica, com muita inovação, se você sai inovando, fazendo coisas novas, aplicativos novos, startups, né, tecnologia, enfim, e você fala assim, deixa eu olhar se tem alguma regulação estatal. Ah, não tem? Eu posso fazer o que eu bem entender, que é aquela liberdade da indiferença. Isso é ruim para o direito. Mas se eu for enxergar o direito nessa outra perspectiva tomista, olha como um exemplo de aplicação prática da filosofia aristotélica tomista no direito contemporâneo. Inovação, tecnologias. Se você vai fazer uma coisa nova, seja lá o que for, aplicativo, uma plataforma digital, não importa. Metaverso, não importa. Se você parte dessa ideia tomista de autorregulação, de que você precisa se regular ali, estabelecer as normas institucionais, as normas corporativas, as normas internas, com liberdade de qualidade, que é o conceito do Pinker, né? Liberdade de qualidade, como participação na lei eterna, você vai fazer algo bom. Se você tem finalidade, se você tem escala de valores, estabelece uma escala de valores, ordena os valores, você vai fazer uma autorregulação boa. O Estado não está nem sabendo o que você está fazendo ali. É uma coisa nova. Está aí o nome, inovação. Mas você não precisa a lei dizer, você pode fazer isso. Você está fazendo isso. Né? Acho que é uma mudança interessante de perspectiva no direito. E parece que desde o início da discussão de hoje está sempre presente aquela ideia do duplo movimento também, né? Do duplo movimento. Sempre trata aqui nas reuniões. É. E essa chavinha dele também do Santo Agostinho para o Tomás de Aquino, a ideia da lei de fora que vem para dentro, e aqui a partir do agente, quer dizer, do universal para o particular, também do particular para o universal. Acho que a própria ideia de autorregulação do particular, do indivíduo, para o universal, para o Estado. Também essa ideia sempre está se aplicando, né? Perfeito, Lucas, porque a gente vai ver também que existe uma ética, nos próximos capítulos aqui, existe uma ética que é uma ética da reciprocidade, né? Que é uma ética assim, então vamos estabelecer aqui as nossas normas corporativas e institucionais, que é bom para a gente aqui, e está tudo certo. Mas essa é uma ética utilitarista, é uma ética da reciprocidade. O que ele vai dizer aqui, o ser humano é capaz de estabelecer, ele deve estabelecer. Ele, por participação na lei divina, ele tem condições de estabelecer essas regras. E ele cresce junto. Ele cresce junto. Mas para estabelecer essas regras, ele precisa fazer o quê? O duplo movimento. Ele vê o que é bom aqui e agora para o grupo, corporação, para a instituição, mas ele tem que fazer esse movimento de subida para ver o que é bom, o que é o bem em si, né? E depois fazer a calibragem, vamos dizer assim, né? E essa autorregulação que é uma autorregulação tomista, não é aquela autorregulação assim, vamos fazer uma autorregulação para ver no que o Estado não vai pegar a gente? Essa autorregulação é autorregulação de organização criminosa. É uma autorregulação de máfia. A máfia também tinha autorregulação. O tráfico tem autorregulação. Não cumpriu, morre. Não fez isso, pena tal. Né? As milícias também têm autorregulação. Só que essa autorregulação, ela adota uma ética utilitarista, que é uma ética da reciprocidade, que só interessa quem está ali no grupo. Ela não faz análise de fim, ela não faz análise de valores, ela não ordena os bens, ela sequer se pergunta o que é o bem em si. Né? Tanto que a pena ali é matar, decapitar. Né? Da mesma forma que o mafioso está indo na missa, ele sai da missa e fala, e aí, matou o fulano que dedurou a gente? Né? Então é uma ética... Meu poderoso chefão. Poderoso chefão. Bem estranha tudo isso daqui que
que é bem tomista. Imagina uma sociedade que tivesse sempre esses ideais tomistas. Como seria? É. E se perdeu, de certa forma, né? Porque a gente saiu de uma ética da moral da lei agostiniana, platônica, enciclopedista, e foi para o outro lado, para o outro oposto, né? Que é uma ética que já não tem mais discussão do que é o bem, ainda que fosse enciclopedista, ainda que fosse por dedução, ainda seria talvez melhor a dedução, muitas vezes, deduzir, eu estou falando em nome de Deus, isso é o bem, talvez isso seja até menos ruim do que uma sociedade ou um direito que simplesmente Não tem rumo. não tem rumo, abre mão. E aí você, hoje na política, você vê às vezes opções, né? Você tem opção X, Y e Z. Às vezes a gente tem que escolher o menos ruim. Você não tem uma boa opção. E aí você fala, eu vou escolher o quê? Uma opção genealogista, que não tem valores, que não tem rumo, que não sabe para onde vai, ou eu vou escolher uma opção enciclopedista, que às vezes usa o nome de Deus, um monte de, né? Enfim, Difícil. é difícil, a gente fica numa encruzilhada, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, mas é bom a gente pelo menos saber o que está acontecendo e dar nome aos bois, né? A gente consegue nomear, a gente não precisa falar aqui, óbvio, mas a gente sabe que tipo de filosofia está por trás de cada situação política como essa, né? Enfim, acho que o tempo já está até se esgotando aí, né, Lucas? Uma hora certinho, né? Tinha mais aqui um restinho aqui para falar aqui deixa eu ver se a gente fala aqui de alguma última coisa aqui. Uma segunda inovação, só para finalizar, que a gente até adiantou, Toniolo, que o Tomás Aquino vai além de Aristóteles, né? Porque Aristóteles ele valoriza a ideia da razão, né? Da racionalidade, mas o que o Tomás Aquino vai trazer de diferente é a ideia de razão natural, né? Quer dizer, esse sim é aquele genuíno direito natural, né? A razão natural, a ideia de razão natural. Enquanto participação, novamente, participação na lei eterna, que é essa capacidade que a razão humana, a racionalidade tem de alcançar o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro, por participação à lei divina. A gente também não precisa lavar as mãos, porque é contraditório. Eu fico pensando assim, como que alguém no mundo do direito, seja qual for a área, seja qual for o operador, juiz, legislador, aplicador, enfim, não importa. Como que você diz assim, não, mas o homem é mau, o homem não é capaz de fazer as coisas boas. Mas se o homem não é capaz de fazer coisas boas, como que ele vai fazer uma lei? Como que ele vai julgar alguém? Não é contraditório? Não parece que existe aí não viola o princípio da não contradição? Né? Então, assim, se tem alguém julgando, eu tenho que partir do pressuposto que tem alguém mínimo de capacidade, por isso a ideia de participação, né? De racionalidade, de razão, como participação da razão divina. Né? Tem que ter alguém com capacidade para fazer aquilo ali. Se tem alguém legislando, tem que ter alguém com capacidade para legislar. Porque se não existe, é uma contradição em termos, se não existe ninguém com essa capacidade, então para quê? Você vai legislar com base no quê? No mero contratualismo, consensualismo, né? Enfim. E aí vamos criar, já que o homem é mau, vou criar aqui uma presunção de boa fé. E o direito está cheio disso. Olha, o homem é mau, mas presume-se que ele é bom. Só para dar certo. Só para fechar a conta. Né? Já que a gente tem que fazer negócio com o outro. E o direito alemão, principalmente, que é essencialmente analítico, gosta dessas coisas bem racionais, né, Toniolo? É o primeiro a levantar a bandeira da boa-fé. E boa-fé de tudo quanto é tipo. Boa-fé objetiva, boa-fé não sei o quê, princípio da confiança. Não, mas o homem não é mau? Né? Então a conta não fecha, né? O raciocínio não fecha.
portanto, essa antropologia tomista é uma antropologia tão real, que mesmo quem nega, no fundo, aplica. O que é a boa-fé? O que é o princípio da confiança? Né? Então, a moral tomista, as pessoas se recusam a aplicá-la, a reconhecê-la na teoria, mas aplicam na prática. Essa é que é a verdade. Né? Isso me lembra eu estava lendo um prefácio de um livro esses dias, e o autor dizia assim, a filosofia de Tomás de Aquino é aquilo que todos sabem, aquilo que todo mundo já sabe. Por isso que ele é um doutor comum também. É o bom senso. Interessante. Bom, enfim, acho que vamos parar por aqui. Hoje teve bem complexo, bem extenso, né? O texto aí hoje, bem difícil. E a gente segue no próximo encontro aí, então.